Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a vida e a obra do apóstolo Paulo, uma série de lições. São 13 lições. Já estudamos sobre Paulo, o mundo de Paulo, a vocação de Paulo, a pregação de Paulo, e hoje vamos estudar Paulo no poder do Espírito. É notório que a vida de Paulo foi marcada e direcionada pelo Espírito Santo. Desde a sua chamada, quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E a gente vê de forma clara e objetiva no livro de Atos dos Apóstolos o Espírito Santo conduzindo a vida deste apóstolo. E se não fora esta ação do Espírito Santo na sua vida, não teríamos algo tão marcante na história do cristianismo. A vida de Paulo se tornou um referencial daqueles que querem seguir a Cristo, pois o mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja muito bem-vindo a esta aula. Paulo no poder do Espírito. O objetivo geral desta lição será conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. A obra de Deus ela não está limitada ou condicionada à capacidade humana. Deus usa pessoas, seres humanos, para realizar a sua obra. Mas não significa que a determinação desta ação de Deus através de pessoas depende da capacidade dessas pessoas. Não, pelo contrário. Depende exclusivamente da escolha soberana de Deus, quem ele vai usar, aonde vai usar e como vai usar. Então, precisamos nos conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito. Então, ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo, é fundamental para realizar a obra de Deus, onde quer que estejamos. Tanto no aspecto geográfico, local que estivermos, quanto na posição, a incumbência que recebemos para realizar. Dependemos do Espírito Santo. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Essa lição tem muito que nos oferecer com essas propostas, com esses objetivos tão ricos. E o textuário nos diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esse texto diz respeito ao encontro de Paulo na cidade de Éfeso com alguns discípulos. A palavra que aparece lá é somente discípulos, não diz se é de João Batista, se é de Jesus ou de algum outro grupo. É subentendida a partir do texto que talvez fossem seguidores de alguns seguidores de João Batista. Então, Paulo, quando encontra esse grupo, fica claro da pergunta de Paulo que eles não sabem ao certo quem é Jesus, nem quem é o Espírito Santo. E Paulo vai orientá-los, batizá-los novamente, para que recebam, então, o Espírito Santo, depois desse processo de ouvir quem é Jesus. Vamos ao texto sagrado. Você verá em Atos capítulo 19, como isso é claro, que as pessoas, às vezes, leem só a palavra discípulos, e a palavra discípulo quer dizer seguidor, aluno, aprendiz.
E nem sempre que a palavra discípulo aparece, ela tem o mesmo sentido de ser discípulo de Jesus. Tem os discípulos dos fariseus, todo aquele que for aluno, for aprendiz, é um discípulo, né? Os discípulos dos profetas, como diziam os textos, Livro dos Reis, Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando a região alta, chegou a Éfeso. Corinto é Europa, então Apolo ficou lá na Europa, em Corinto. Aí Paulo foi para a Ásia Menor, para Éfeso. Chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos. É só essa expressão que a Bíblia diz, alguns discípulos, ou alguns estudantes, ou seguidores de alguém, ou aprendizes. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Veja que Paulo faz uma pergunta interessante. Parece-nos que eles são discípulos que pressupõem seguir alguém ligado à pessoa de Jesus. E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Pois se uma coisa que era tradicional na igreja primitiva era o batismo nas águas de imediato, em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a pessoa se convertia e ela passava pelo batismo, ele já conhecia o Espírito Santo a partir do batismo. E a chegada do Espírito Santo que acontecia na sua vida. E nesse caso aqui, eles nem sequer ouviram que existe Espírito Santo. Quer dizer, o que torna praticamente impossível numa pregação cristã se pregar, converter alguém, conduzi-lo a batismo, ele não saber da existência do Espírito Santo. Aí quando eles respondem dessa maneira, aí Paulo faz uma pergunta: peraí, então, quero saber, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Porque o próprio batismo já exige o reconhecimento da presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque não houve reconhecimento do Espírito Santo, que tipo de batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Então eram seguidores judeus de um grupo que pregava a mensagem de João Batista, a mensagem de que o reino estava chegando. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Veja que Paulo agora está pregando para eles. Ele afirmou, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Aí Paulo diz, isto é, em Jesus. Quando Paulo afirma que, aí o texto seguinte, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quer dizer, esses discípulos de João não sabiam, não conheciam Jesus, tinham crido na mensagem do reino, mas não tinham crido ainda em Jesus e não tinham recebido ainda o batismo que envolvia a fórmula trinitária. Aí o texto 5 diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então, nesse contexto de orientação de fé cristã, de pregação, de arrependimento, então vem o batismo e vem o Espírito Santo. Veja só,
Aí Paulo, de imediato, depois do batismo, agora orientado pela pessoa de Cristo, impõe sobre ele as mãos e eles recebem o Espírito Santo e eles falam em línguas e profetizam, né? Que é um dos sinais físicos e visíveis ou audíveis da manifestação do Espírito Santo, né? Jesus disse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, diz o texto sagrado: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, e isso aconteceu com 10 dias depois que ele falou isso, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele falou desse batismo e na hora que eles foram batizados, alguns sinais visíveis surgiram. E esse grupo de Éfeso não sabia. E aqui temos aí dois aspectos. Falavam em línguas e profetizavam. Não significa que todos falaram em línguas e todos profetizaram. Pode ser que uns falaram em línguas e outros profetizaram, né? E falavam em línguas e profetizavam. Dois meios de revelar o sinal que eles de fato se converteram e que foram batizados e que receberam o Espírito Santo e o revestimento de poder. A verdade prática diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Veja que a missão, assim como o estudo é sobre o Espírito na vida de Paulo, é o Espírito Santo que move. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos em que? Na missão. A missão que é justamente a responsabilidade entregue à igreja. É o destino da igreja, né? Quer dizer, aquilo que se propõe realizar. É a missão. É a responsabilidade. De fazer o quê? De pregar. Pregar é o método, né? Mas pregar o quê? O evangelho, que é a mensagem cristocêntrica. Tema da lição antepassada. E pregar a quem? A toda criatura. Pois Jesus disse que começasse por Jerusalém até os confins da terra. Então, é a toda criatura. E quem crer na pregação e for batizado será salvo. Introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. A gente percebe como Paulo é insistente nesse aspecto de pregar em nome de Jesus, dar testemunho que ele é o Cristo. A gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, tanto os versículos do capítulo 19, 21 e 22, que diz: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu ali mais um pouco na província da Ásia. Aliás, Atos capítulo 9, não 19, né? Atos capítulo 9, versículos 21 e 22, que quando Paulo inicia o seu ministério de pregador, esse texto de Atos capítulo 9 nos dá esse sinal aqui, e diz o texto sagrado: e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ponto final. E aí entre o versículo 19 e o 20 nós temos aqui um hiato, uma abertura.
uma divisão de 3 anos. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, e todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? A vida de Paulo como testemunha de Jesus começou a impactar, pois ele se dedicou de tal maneira que onde ele chegava, ele procurava provar que Jesus era o Cristo. No capítulo 9 de Atos, versículo 29, 28, 28, ele diz assim: assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, diz o versículo 25 em diante: então Barnabé foi a Tarso a procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos em Antioquia, e os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 13. Aqui vai acontecer a primeira viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 13. E nesse texto sagrado você vai ver Paulo chega numa sinagoga em Antioquia da Pisídia, a partir do versículo 13, e ele recebe a oportunidade para falar na sinagoga. E ele diz assim, versículo 32, nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Versículo 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Veja como Paulo prega a Cristo de forma intensa para os judeus na sinagoga. E termina essa exposição de Paulo, eles vão embora e eles retornam na semana seguinte para voltar a pregar mais uma vez acerca de Jesus. Em Atos capítulo 14, ainda seguindo na primeira viagem missionária de Paulo, nos diz o texto sagrado, Atos 14, olha só, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. E ainda o evangelho de sinais. Então, nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte de revelação do Espírito Santo em seu ministério. Então, confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo.
pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, ele ousadamente realizou a vontade de Deus, cheio do Espírito. E o primeiro tópico, Paulo movido pelo poder do Espírito. Nesse momento a gente vê como o livro de Atos revela que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, conforme Atos 9:19. Uns dias com os discípulos em Damasco, aí vai dar um ponto final. O texto seguinte diz: logo em seguida ele pregava a Jesus, que era o Filho de Deus, nas sinagogas, do versículo 20. Na realidade, entre o versículo 19 e o versículo 20, há um consenso dos grandes intérpretes do Novo Testamento, dos eruditos que se dedicam a estudar o Novo Testamento, que Paulo se converte e vai descer para a região da Arábia para depois voltar a Damasco para pregar. E quando ele volta e começa a pregar, ele será perseguido e removido dentro de um cesto pela muralha de Damasco. Porque o rei preposto pelo rei Aretas, que é o rei Nabateu, mandou prender Paulo. O que não faria sentido Paulo se converter e começar a pregar. Porque ele teve que fazer reflexões, reavaliar as profecias, os textos. Então a região da Arábia foi justamente o momento ideal para que Saulo estivesse em reflexão. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Que se dependesse dele, não seria possível, né? Então, pois, quando a pessoa fala sem o Espírito, as palavras perdem o sentido. Então, é necessário que as pessoas, como os pregadores, tenham o Espírito para poder convencer o pecador do Espírito do pecado e do juízo. E essas palavras que são Espírito e vida vão ao seu encontro. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. O caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Esse retorno para Damasco é o período que ele começa a pregar. Ele não começou a pregar assim que se converteu. Vai para a região de Arábia, volta e aí ele está qualificado para começar a pregar. Assim como Jesus preparou os 12 por 3 anos para poder entregar a missão para eles de pregação, Paulo também teve 3 anos de reflexão, de preparação na região da Arábia. Só que Paulo já tinha um preparo teológico, ele precisa só ajustar o pensamento dele agora a partir da revelação de Cristo. E é isso que acontece. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Era inevitável que todos que conhecessem Paulo, sua história, o que ele havia feito com a igreja, se preocupassem ao ver a sua pessoa. Se ele era digno de confiança ou não. Barnabé estava lá para dar o apoio e testemunhar a favor de Saulo. E quando Barnabé testemunhou a seu favor, a Bíblia diz que logo ele pregava com liberdade em Jerusalém. Ele recebeu
o apoio aqui. Veja Atos capítulo 9. Quando o versículo 27 diz assim: Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Porque agora ele teve o apoio. Barnabé chegou com a sua mão amiga, dando todo esse apoio, e ele vai pregar. Então, Paulo e as duas viagens missionárias. As viagens missionárias de Paulo testificam dessa missão que o Senhor preparou para ele, e como essa missão foi frutífera e marcou a história do cristianismo, pois o cristianismo nasceu aqui em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, está aqui, e esse cristianismo de Jerusalém, ele vai sair daqui, vai se espalhar, vai chegar em Antioquia da Síria, aqui, Síria, olha, Antioquia da Síria. Quando o evangelho chega aqui em Antioquia da Síria, essa será uma das igrejas mais importantes da história do cristianismo depois de Jerusalém. Que é a partir dela que começam as missões internacionais. Então, Paulo, ele faz a primeira viagem, acompanhado e assistido por Barnabé. E é interessante que a Bíblia vai sempre dizer assim, Saulo e Barnabé, e nunca Paulo e Barnabé. Veja. Então ele era assistido. Quando ele é enviado pela igreja de Antioquia na primeira viagem, ele está debaixo da orientação de Barnabé. Foi quem buscou Saulo para vir para Antioquia da Síria. Paulo estava aqui na sua cidade da Cilícia, em Tarso, quase 10 anos morando aqui. E ele se converteu aqui em Damasco, foi para a região da Arábia, retornou para Damasco, depois veio para Jerusalém. De Jerusalém foi perseguido, ele pegou um navio, foi para Síria e Cilícia. Ficou aqui cerca de 10 anos. Barnabé, em Atos capítulo 11, 25, veio buscar ele e trouxe para Antioquia da Síria. Aqui ele pregou por quase um ano e os cristãos foram, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, dessa igreja aqui, ele será enviado para as missões, vai fazer a primeira viagem, desce para a ilha de Chipre, pega aqui, entra na Ásia Menor e chega até Antioquia da Pisídia, que tem aqui, Antioquia, isso aqui é a região da Pisídia, isso aqui é a Ásia Menor, que está a Europa. Então, nessa viagem, ele vai fazer aqui o contorno, voltar por aqui, por dentro do Mediterrâneo e chega aqui. Atos 14, o final de 14. 15, ele desce para Jerusalém, participa do concílio e volta para Antioquia da Síria e viaja de novo, só que agora por terra, fazendo esse trajeto. Quando chega aqui, o Espírito Santo diz para ele aguardar, ele recebe um sonho, vai para Troades e atravessa para Neápolis, Filipos, onde o carcereiro vai se converter. Atos 16, Atos 17 chega em Tessalônica, né? E Bereia e Atenas, ele chega, em Atos 17. Em Atos 18 ele vai chegar em Corinto, em Atos 18, né? Aí daqui ele vai retornar para Antioquia da Síria, segunda viagem missionária. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. A lição disse Paulo e Barnabé, mas a ordem é Barnabé e Saulo. Veja, Atos 13,
Versículo 2: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ainda em Atos, capítulo 13, versículo 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, o procônsul. Sendo homens cultos, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Então, sempre que a Bíblia fala Barnabé e Saulo, vai mostrar até que eles vão interpretar que Barnabé, os homens de Derbe, Listra, quando Paulo e Icônio cura um homem que é deficiente dos pés, eles vão dizer: os deuses desceram até nós. E chamam a Barnabé de Júpiter, que é Zeus, e a Paulo de Mercúrio, que é Hermes. É um deus inferior, que Hermes servia a Zeus. Provavelmente Barnabé era até mais velho, por essa razão. E a Bíblia diz que Paulo era o que falara, o que significa que Barnabé deu oportunidade a ele. E que as pessoas consideravam Barnabé como sendo o mais importante e Paulo o inferior, quando consideraram eles como os deuses, Hermes e Zeus, Mercúrio e Júpiter. Aqui em Atos 14, 11 e 12 está escrito isso. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo voltara a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar outras cidades. Então, essa é a igreja missionária, essa é a igreja das missões internacionais, é a igreja que vai marcar a história pela a visão missionária que tem. Vamos voltar só um minuto aqui. Nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, como o texto vai sempre falar, Barnabé e Saulo, eles vão passar por Listra, Troas, ou Troades, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso, porque ele faz esse trajeto aqui. Isso aqui é o Bósforo, aqui está o Mar Negro, aqui é o Mar Egeu, aqui é o Mar Mediterrâneo. Ele passa para cá, desce aqui Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e volta aqui para Éfeso, nessa região aqui, ó, que é Atos 19. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Ele esclarece, ele torna claro isso aí. Nos capítulos anteriores, depois da preparação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiu o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. É o que está no texto áureo, que já comentamos. Esse momento aqui do Atos capítulo 19 já é a terceira viagem missionária. A primeira partiu de Atos 13, terminou no 14. A segunda começa no final do capítulo 15 e termina em Atos capítulo 18, versículo 21 e 22. No 23 começa 18, 21 e 22. E 18 e 23 de Atos dos Apóstolos começa a terceira viagem missionária. Certo? Então, estamos na terceira viagem missionária de Paulo.
Então, quando ele chega aqui em Éfeso, nesse momento, ele vai encontrar esse grupo dos discípulos de João Batista, que conheceu apenas a doutrina do batismo de João. Então, Paulo pregou para eles de forma clara sobre Jesus, disse que o batismo de João era de arrependimento, mas o foco de João era apontar para Jesus, o Messias. E ouvindo isto, eles creram, e Paulo os batizou novamente, agora, para que eles soubessem que ter o arrependimento e o batismo em Cristo Jesus, e impondo as mãos sobre eles, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo eles recebem ao se converter. E o batismo, por isso que diz que, e o texto diz, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles. O Espírito veio sobre. Né? Então, é a ideia de por cima. É como o Espírito veio no dia de Pentecostes sobre eles e todos foram cheios. Então, o Espírito veio sobre eles. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, aqui já é um detalhe que Paulo pergunta como eles haviam crido. Veja só. Disse-lhes, capítulo 19, versículo 2. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A pergunta de Paulo despertou uma resposta que eles nem sabiam quem tinham crido na realidade. Porque Paulo vai anunciar Cristo e quando eles ouvem isso, e aí Paulo vai anunciar Jesus Cristo no versículo 4, vai dizer que o batismo era para arrependimento, mas que ele apontava para que cresça em Jesus Cristo. E o versículo 5 diz, e os que ouviram essa fala de Paulo levando a Cristo, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Se eles tivessem crido em Jesus, de fato, por que haveria necessidade de mais um batismo? Então, eles nem ouviram falar do batismo cristão, que já falava do Espírito Santo, na sua fórmula trinitariana, e por isso que eles precisaram de ser rebatizados ou batizados pela primeira vez como cristãos, que agora ouviram e entenderam de fato, orientou essa crença messiânica, veio o batismo, veio a imposição de mãos e o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Então veio o Espírito Santo e aí houve falas em outras línguas e profecias também. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. E foi justamente isso que foi orientado aqui por Paulo. Eles tinham que crer no Cristo de forma correta, passar pelo batismo como evidência que entenderam, pois o batismo era uma questão imediata na igreja primitiva, não era uma coisa secundária, fazia parte da confissão de arrependimento. E há igrejas que fazem assim também, as pessoas se convertem e batizam na hora. Não havia esse processo de discipulado e tal. Era bastante crer e ser batizado. A gente vê que Filipe batizou o eunuco e não se fala em batismo com o Espírito Santo. Mas sabemos que o Espírito Santo gerou aquela conversão no coração dele e estava morando no coração dele. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2:38.
e o Senhor dá àqueles que lhes obedecem, né, os apóstolos, ou seja, o batismo com o Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Paulo cuida para esclarecer. Apolo. Apolo é um judeu de Alexandria, veio lá de Alexandria, cidade do norte do Egito, e era uma cidade portuária, uma cidade que tinha uma grande escola judaica que fora fundada por Filon de Alexandria, então já era famosa. Surgiram grandes pensadores, tanto na área da filosofia quanto da teologia judaica daí. A escola de Alexandria ela passou a representar no campo da hermenêutica a escola alegórica, enquanto que a escola de Antioquia da Síria era a escola literal, de interpretação literal. Essas duas escolas rivalizaram por muito tempo. Os pensadores de Antioquia da Síria e de Alexandria. Havia 5 igrejas dominantes no início da igreja, que se tornaram as igrejas principais. Jerusalém, a igreja mãe, Antioquia da Síria, segunda, Alexandria, a terceira, quarto, a igreja de Constantinopla, isso já no quarto século, né? E depois a igreja de Roma, 5. Essas igrejas eram as igrejas principais onde dividia todo o cristianismo na época. Então, Paulo, ele se encontra com Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas, e se destacava pela eloquência, o que faz com que muitos teóricos, partindo de Martinho Lutero, defendem que Apolo é o autor da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus ela tem muitas interpretações alegóricas, tem uma forma diferente de Paulo de citar o Antigo Testamento, e o grego é alexandrino. Então, Apolo é o candidato fortíssimo para a autoria da Carta aos Hebreus. E quando se fala de Apolo, diz assim: versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebesse. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debates públicos, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Veja que no caso de Apolo, só diz o texto sagrado que ele foi orientado de forma aprimorada. Ele já era pregador e falava com exatidão, com precisão da pessoa de Cristo, embora conhecesse apenas o batismo de João, mas já era nascido de novo, já era convertido e já tinha a intrepidez e a ousadia. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo.
Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. A gente vê o trajeto de Apolo sair de Alexandria, Éfeso e depois Corinto. E lá ele vai se encontrar com Paulo. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Primeiro, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Paulo fala sempre à luz das Escrituras, o tempo todo. Os textos que Paulo usa é sempre fundamentando nas Escrituras. Toda a vida de Paulo é sempre citando, de acordo com as Escrituras, segundo as Escrituras, como foi dito pelos profetas. Paulo é essencialmente bíblico nisso. Então, não tem por que ele fugir dessa perspectiva de falar à luz das Escrituras. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. O cânon é o corpo de livros, todos os livros do Antigo Testamento formam o cânon, né? O cânon sagrado, os 39 livros. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, a crença no único Deus, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. A revelação neotestamentária que tornará essa doutrina objetiva. É interessante que na história da Igreja, depois da Reforma Protestante, se trabalhou muitas doutrinas, a doutrina da justificação, a doutrina das Escrituras, e ninguém mexia na questão do Espírito Santo. Calvino chegou a falar muito pouco sobre o Espírito Santo, e a compreensão que eles tinham é que o Espírito Santo fala hoje por meio das Escrituras e nas Escrituras, não mais que isso. Não acreditavam mais em nenhuma possibilidade de Deus comunicar uma verdade por meio de uma pessoa na experiência pessoal. E quando o movimento pentecostal explodiu no início do século, no final do século XIX, isso foi marcante, né? Ninguém aceitou isso aí, que houvesse essa possibilidade. E houve uma má interpretação que é como se essas revelações, experiências, profecias e mistérios dados na igreja teriam a mesma autoridade das Escrituras e tivesse o mesmo grau de inspiração e significado, o que não é verdade. Pois sabemos que as profecias, as revelações, as visões, a interpretação de línguas dentro da igreja deve ser tratada de forma secundária em relação às escrituras. A inspiração das escrituras, a escritura ela é inerrante, ela é infalível, ela é incontestável. Já essas profecias, elas são julgadas, elas são avaliadas enquanto alguém profetiza. Então, ela tem uma função secundária. Ela só serve para o grupo que ela está sendo comunicado na hora. Hoje o pessoal pega uma profecia e manda na internet como se ela servisse para todo mundo. É profundo engano. E quando temos profecias de caráter nacional ou internacional, aí ficamos com o pé atrás, pois essa não é a função da profecia. Paulo, quando ensina que ela deve funcionar dentro da igreja, da comunidade.
E diz assim: se alguém entrar entre vós e todos falarem línguas ou todos profetizarem, ela tem uma função bem limitada, bem restringida. Já a profecia da Bíblia, ela tem um alcance mundial, universal e internacional. Bem diferente. Tem estudos sobre isso e nos mostra detalhadamente comparando os textos bíblicos, para não confundir isso. Então, os tradicionais, os reformados, eles rejeitaram a capacidade da revelação acontecer e muitos seguem a doutrina cessacionista por conta disso, da crença que o Espírito Santo fala pelas Escrituras e nas Escrituras somente. E acha que essas revelações no meio pentecostal teria o mesmo valor das Sagradas Escrituras, que não é verdade. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Se Paulo tem como referencial a própria Escritura, você veja no dia de Pentecostes, Pedro fez o primeiro sermão fundamentado todo nas Escrituras. Isso é o que foi escrito por Joel. Quando Paulo prega na sua primeira viagem missionária em Atos 13, ele vai citando só o Antigo Testamento, até chegar em Jesus. E a segunda fonte seria o próprio dia de Pentecostes, que é de onde nasce a experiência pentecostal. Então, a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Veja que isso foi tão marcante que Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, que pregou, o Espírito Santo desceu e eles profetizaram e falaram em línguas. Aí Pedro disse: agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas, que deu o Espírito Santo a eles, como deu a nós no início. E isso serviu de testemunho para entender que os gentios também podiam entrar na salvação, tanto quanto os judeus, que a igreja de Jerusalém não entendia a princípio. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento o apresenta de forma objetiva, clara, direta. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, cerca de 12 homens, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Porque essa é a função do revestimento de poder. Esse é o propósito primordial e essencial. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, vão testificar de mim até a morte. Começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Um revestimento de poder, uma capacitação sobrenatural para ficar dentro da igreja, rodando, fazendo aviãozinho, rodopiando, falando em mistério, todo mundo ao mesmo tempo, batendo nos outros. Esse não é o propósito e essa não é a vontade de Deus para a igreja. À luz das Escrituras, podemos afirmar que isso não se está em harmonia com as Escrituras. Você está de forma desarmônica com as Escrituras. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para testemunhar de Jesus em todos os aspectos, mas a função é ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. E foi assim desde o dia de Pentecostes. Eles começaram a se multiplicar por conta desse testemunho, enfrentar o Império Romano e todo tipo de hostilidades. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo.
À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Nós finalizamos a nossa lição simples essa, né? Muito simples. E desejamos uma boa aula para você, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.